pagar, né? Tá lá o... Nossa, gratuito, mas não. Então, do livrinho, boa noite a todos. Do livrinho Sementes de Felicidade. Por tudo agradeça. É difícil agradecer o que impõe sacrifícios, mas entenda, ao agradecer, você emite pensamentos de aceitação, de renúncia, de compreensão, que atenuam ou eliminam as sensações desagradáveis de intranquilidade, dor, aflição, mágoa e revolta. Agradeça a Deus, a natureza, as pessoas. Não se revolte por nada. Você tem poderes para influir sobre as sensações do campo íntimo. Agradecer sinceramente é se harmonizar com tudo e com todos. Então vamos todos sentar confortavelmente. Então, como diz a nossa lição, vamos agradecer. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por essa chuva maravilhosa que tivemos. Agradecemos pela nossa cidade, pelo nosso país. Agradecemos pelo nosso estado, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Agradeço a vocês que estão aqui conosco hoje e vocês que estão ouvindo nós pela internet também. Senhor, que possamos aqui escutar as suas palavras e colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eternos aprendizes que somos, na escala da nossa evolução. Pedimos luz e paz a cada um de nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Nosso Lar, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, na página 200, onde nós temos a explanação, a palestra da ministra Veneranda. André Luiz, em seus aprendizados junto à colônia Nosso Lar, soube que a ministra Veneranda, do Ministério da Regeneração, estaria presentemente, ao final da tarde, proferindo uma palestra a diversos cidadãos, onde seria estudado o tema alusivo ao pensamento. Então, André Luiz, nas suas notícias, nas notícias que ele traz do plano espiritual a todos nós, ele conta de uma circunstância em que ele estava no trabalho de auxílio, e ele soube pelos companheiros de trabalho dele que naquela tarde a ministra Veneranda faria uma palestra. Ela estaria falando sobre o pensamento, o que seria o pensamento, como ele se manifesta, e ela tinha longa experiência no assunto, o que fez com que André Luiz se interessasse e pedisse, né, se ele poderia assistir, se ele poderia participar. Advertido por Tobias, soube da seriedade do acontecimento. Soube que somente espíritos sinceramente interessados poderiam participar, pois os instrutores da colônia não podem perder tempo respondendo perguntas. No caso, a ministra só responderia as perguntas daqueles que acumularam muitas horas de estudo no tema. Então André Luiz pensou, nossa, uma coisa diferente, né? Vou participar então hoje de uma palestra. Mas Tobias, que era o orientador dele naquele momento, disse, olha, é um acontecimento muito sério. Essa ministra Veneranda é o nome dela, a ministra Veneranda, ela tem muita experiência no assunto, e as pessoas que estarão lá hoje, somente algumas podem fazer perguntas, somente algumas podem se dirigir à ministra, para que não se perca dentro desse processo aquela linha central, aquela participação de uma pessoa com tanta experiência no assunto, como a ministra Veneranda, que ela perca aquela linha da orientação, né, desviando dos temas e de repente sendo perguntada ou sendo abordada por temas que não são pertinentes, né, temas paralelos que não seriam pertinentes. E por conta disso,
na leitura do livro, nós sabemos que mais de 1000 pessoas se reuniram naquela tarde para assistir à explanação da ministra. E dessas 1000 pessoas, apenas 20, mais ou menos, poderiam fazer perguntas. Então, essas pessoas, elas acumularam durante muito tempo, durante muito estudo, uma bagagem muito grande a respeito do assunto, a respeito do assunto pensamento. E essas 20 pessoas eram aquelas que mais se destacaram, que mais acumularam horas nesse processo e que teriam condições, então, de, fazendo perguntas, melhorarem aquela exposição, né, enriquecerem aquela exposição. E isso seria muito útil para todos ali, né? Mas aí, quem seria essa ministra, né? Quem era a veneranda? Quem era ela? Por que chamavam ela de ministra veneranda? No livro nós temos de André Luiz a orientação de que a colônia Nosso Lar é uma das colônias que existem e que estão nas proximidades do planeta Terra. Cada uma delas tem a sua característica, a sua peculiaridade. Essa colônia Nosso Lar, ela foi idealizada e implementada pelos fundadores do nosso país, né, os grandes trabalhadores espirituais que foram designados pelo Cristo para que auxiliassem na constituição do país e para que o país viesse a se transformar no futuro na pátria do Evangelho. Então esses espíritos, eles vieram para o Brasil, reencarnaram aqui, fizeram as suas trajetórias evolutivas, prestaram esse serviço à futura nação e, quando desencarnaram, desenvolveram nas proximidades do Rio de Janeiro uma colônia de auxílio. E essa colônia tinha lá o seu intuito, né, de recepcionar espíritos desencarnados e que pudesse prestar um serviço a uma variedade evolutiva de espíritos que pudessem ali serem filiados. E eles utilizaram já material na espiritualidade, material existente no plano espiritual dos índios silvícolas que já habitavam a Terra e que possuíam uma característica, uma espécie de lugar que receberia esses espíritos ainda em processo evolutivo. E aqueles que são os fundadores da colônia Nosso Lar utilizaram então essas emanações espirituais, essas criações mentais desses silvícolas e a partir dali fizeram a colônia Nosso Lar. E ela era administrada por 5 ministérios. Eles chamam de ministérios, como se fossem os nossos ministérios de trabalho e de constituição social, como temos aqui na Terra. Então, nós temos o Ministério da Regeneração, o do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E são 6 ministros, mais os seus colaboradores, que juntariam um time de mais ou menos 72 pessoas, entre ministros e colaboradores. O Ministério da Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, eles auxiliavam, nos auxiliam a todos nós em nossos aspectos espirituais e materiais. E o Ministério da Elevação e da União Divina, eles são aqueles que nos auxiliam em relação ao fato da nossa evolução e da nossa aproximação com as esferas superiores. Então, 4 são voltados para as nossas relações com o planeta e 2 são voltados com as nossas relações para planos mais elevados. E essa ministra, ela estava há mais de 200 anos em serviço constante. Ela possuía o maior número de horas de serviço prestado dentro da colônia e ela foi homenageada por uma comissão vinda de esferas resplandecentes, esferas superiores, quando ela completa
1 milhão de horas de trabalho ininterrupto. Então veja só, mais de 200 anos. 1 milhão de horas trabalhadas, elas representam aproximadamente 120, 126 anos, né? Dependendo como a gente venha a fazer esse cálculo. Mas é mais de 100 anos. Durante mais de 100 anos, ela realizou trabalhos ininterruptos, 24 horas por dia do nosso planeta. Se nós dividíssemos em dias do planeta, é como se ela tivesse trabalhado de forma ininterrupta por mais de 120 anos, 24 horas por dia, sem parar. A gente nem imagina o que é isso. E ela já estava no cargo, ela estava nessa condição há mais de 200 anos. Então, se ela batia esse recorde, né, de mais de 1 milhão de horas trabalhadas, ela já estava quase batendo outro recorde, né, de dobrar isso aí. E quando ela foi homenageada, e isso é narrado no livro, ela agradece. Quando ela recebe a homenagem, ela chora em silêncio, ela não fala absolutamente nada, ela chora em silêncio. Ela agradece o reconhecimento, declina, devolve todas aquelas honras que ela disse que ela não era merecedora e, no instante seguinte, volta a trabalhar. Inclusive até porque se ela interrompesse o trabalho dela, aquelas 1 milhão de horas trabalhadas de forma ininterrupta, não seria justificável, né? Então ela agradece, declina, devolve aquelas honras, chora em silêncio pelo reconhecimento, faz as suas orações também em silêncio e volta ao trabalho. Então nós temos aí um espírito, e André Luiz também nos narra no livro Nosso Lar, que todos esses processos de trabalho, de auxílio, de estudo, de evolução que ocorrem naquela colônia são avaliados em bônus horas. Então, o indivíduo, para ele obter conquistas, ele precisa se dedicar, ele precisa auxiliar nos trabalhos da colônia e ele faz, e isso são contadas como bônus horas. Então, todo o trabalho lá é avaliado em quantas horas você se dedica e como você se dedica, né? E é interessante para nós observar um espírito dessa grandeza. Tanto ela quanto o governador da colônia são espíritos muito evoluídos e que trabalham de forma ininterrupta e que conquistam esses valores que a gente não, estando na Terra, não tem muitas vezes nem como avaliar. Entre os trabalhos dela, ela idealizou salões de estudos. E esses salões são inspirados nos locais onde o Cristo fez as suas pregações. Então você imagina só, você estudar, e você estudar num lugar que imita, num salão que está imitando o local onde o Cristo fez as suas pregações. Então isso é de ordem inspiradora, magnífica, né? Então, esses locais sugerem para o indivíduo que ele se dedique, que ele se esforce, como se ele estivesse sendo inspirado, sendo instruído e acessando conteúdos pelo próprio Cristo. Então, salões inspirados nos locais onde o Cristo fez as suas pregações. E junto com o governador, são os únicos da colônia Nosso Lar que já viram o Cristo. Mas ela nunca comenta isso com ninguém. Interiormente, ela já vive em zonas superiores, mas permanece em Nosso Lar por espírito de amor e sacrifício. Então, um espírito que foi convidado já a estar em uma reunião, em uma apresentação, né? Vamos chamar assim, porque a gente não atingiu ainda as esferas do Cristo, não sabe como ele se refere a isso, mas em algum momento ela e o governador já estiveram junto com o Cristo. Mas isso, muitas vezes, pode representar para alguém que está começando a sua jornada evolutiva como alguma coisa que represente, pareça que esse espírito está se vangloriando. Então, ela não comenta isso com ninguém. Isso também é narrado no livro, né?
ela não comenta isso com ninguém, e quando alguém toca no assunto, ela se desvia do assunto para não relatar isso, para que isso seja para ela um ganho, uma evolução espiritual particular, mas que não interfira na avaliação e naquilo que os espíritos esperam dela, né? Aqueles espíritos filiados à colônia Nosso Lar encontram nela e esperam dela. E a enfermeira que atende André Luiz diz para ele que ela, e André Luiz pergunta, mas se ela é tão evoluída, por que ela ainda está aqui, né? E daí a enfermeira diz que sim, ela já vive em zonas superiores, em esferas superiores. Então é um espírito que mentalmente vive num outro plano evolutivo, mas que por amor e por sacrifício, né, sabe-se que de repente ela ainda tem algumas pessoas que são queridas dela, que ainda estão na retaguarda, no qual ela ainda quer ajudar, então ela aceita, ela fica, ela permanece em Nosso Lar. Um espírito dessa grandeza, com potencial de trabalho e de auxílio, como nós já vimos, mas que ainda se interessa pela nossa fragilidade e que ainda trabalha nessa colônia de Nosso Lar. E com tantos anos de experiência nos seus trabalhos, ela com certeza conseguiria falar dos assuntos que ela é solicitada. Inclusive outros ministérios, né, outros indivíduos que já conseguiram galgar responsabilidades dentro do Nosso Lar, quando precisam procuram a ministra, porque apesar dela fazer parte do Ministério da Regeneração, os outros ministérios consultam ela regularmente a despeito de vários assuntos, devido ao grau de sabedoria que esse espírito possui. E quando ela começa a falar na palestra, ela inicia dizendo que a linguagem usada no universo é o pensamento. Então, aqui na Terra nós temos a palavra falada, nós utilizamos o corpo material, e esse corpo material se utiliza de implementos desenvolvidos ao longo do nosso processo evolutivo para que a gente consiga modular a nossa voz, para que a gente consiga, através de um vocabulário, manifestarmos o nosso pensamento e manifestarmos lições e conhecimentos e sabedorias, né? E informações. Então nós comungamos através da fala, mas que isso é pertinente ao nosso planeta, ao nosso espaço evolutivo, porque no universo, no plano espiritual, a linguagem não é a linguagem falada, mas a linguagem é a do pensamento. Inclusive, André Luiz, quando começa a relatar para nós a respeito de Nosso Lar, muitas vezes ele encontra situações e as indagações dele são mentais. Ele fica pensando, nossa, mas como que isso acontece? Que forma, né? Como isso se processa? E os instrutores dele leem o pensamento dele, ouvem o pensamento dele, sentem o pensamento dele e respondem antes dele efetuar a pergunta. Então, antes dele se manifestar, o pensamento dele já se manifesta. E aqueles espíritos mais experimentados, sabedores dessa linguagem, eles já respondem às perguntas mentais de André Luiz antes que ele as formule. E isso é recorrente no universo. Então os espíritos, eles trocam informações, eles conversam através do pensamento, porque se nós fôssemos imaginar um espírito como o Cristo, nós temos para nós figuras que representam o Mestre. Mas o Mestre, em sendo espírito puro, ele não tem forma. Porque o espírito ele vai adotar a forma do planeta onde ele está matriculado. Então a forma para o planeta Terra é aquela que nós conhecemos. Mas a forma dos corpos em outros orbes, em outros quadrantes do universo, talvez não seja a forma humana. Os espíritos dizem que a forma humanoide é padrão. Então, tronco, membros e cabeça é padrão. Mas que dentro disso nós vamos encontrar tantas variedades quanto são os mundos em processo de formação e de evolução.
Então, a forma, ela não é tão importante. A forma, quando nós estamos no planeta Terra, é a forma do planeta Terra. Mas se formos mandados para outro orbe, como são os exilados de Capela, qual seria a forma dos capelinos? Que corpo, que características o corpo deles tem? É um olho, é dois, é três, são mais? É uma boca, são duas? A boca tem a constituição da nossa, o nariz é como o nosso, os ouvidos, as orelhas também, a pele é como a nossa? Nós não sabemos. Nós não temos essas informações. Mas também pouco importa, porque o que interessa são os espíritos, e os espíritos não possuem forma. Os espíritos são como uma nuvem energética que pensa. Então os espíritos não têm aparelho fonador quando eles estão na realidade espiritual. Mas eles possuem aquilo que são os elementos, que são os instrumentos que o espírito usa, que é a vontade e o pensamento. E a ação. Né? Eu tenho vontade, mas eu ainda não implementei a ação. Então se eu penso, se eu desejo e eu implemento, eu faço. Esses são os instrumentos que o espírito possui para se materializar, para realizar aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa, aquilo que ele busca. Né? Mas ele se comunica pelo pensamento. Então, o pensamento é a linguagem usada no universo. Que a colônia Nosso Lar estava repleta de formas análogas, parecidas com a da Terra. E que as criações provindas da mente formam todas as coisas existentes. E que isso não deve causar surpresa para ninguém. Então, tudo que existe, antes ele é constituído na mente. Antes ele é constituído no pensamento. Então, se está no pensamento, ainda não existe, mas ele já está se concretizando. A partir dali, nós vamos buscar formas e meios de transformar aquilo que está no pensamento em alguma coisa material. Nós vamos materializar o pensamento. E muitos críticos, quando o Nosso Lar foi lançado, diziam assim, mas o Chico, ou esses espíritos, ou a doutrina espírita, descreveram o plano espiritual como se ele fosse uma cópia da Terra. E daí Emmanuel responde dizendo, não, a Terra é uma cópia do plano espiritual. A Terra é uma cópia imperfeita daquilo que está em Nosso Lar. Então não é daqui para lá, é de lá para cá. Tudo aquilo que a gente encontra na realidade espiritual, quando nós chegamos na Terra, nós temos aquilo como inspiração. Como é que nós trazemos uma informação de um plano espiritual? Como é que uma informação vem do plano espiritual e chega até na Terra? Pelo pensamento. Ou pela inspiração, como nós vamos ver na sequência. Então nós vamos até Nosso Lar, e André Luiz descreve, em algum momento ele foi fazer uma pesquisa, e ele vai num lugar que ele descreve como uma biblioteca. Então não era uma biblioteca, era parecido, lembrava na Terra uma biblioteca. Muito melhor, muito mais evoluída. Então não tinha um símile na Terra daquilo que André Luiz via em Nosso Lar. Mas ele diz assim, olha, lembra isso. Lembra uma biblioteca. E daí lá ele fala com a pessoa que era responsável, buscam-se os arquivos que André Luiz desejava ver. Esses arquivos vêm como se fosse num pedaço de vidro. Ele é colocado, inserido num buraquinho que tinha na mesa, e André Luiz via todas as informações em uma pequena tela que representava, uma tela muito vibrante, muito colorida, que representava um vidro muito, muito dinâmico. Nada como um computador de mesa com um pendrive que você chega e introduz, e dentro desse pendrive tem as informações. Assistindo uma palestra no YouTube, nós soubemos que a diferença da tecnologia do Nosso Lar para a Terra, ela estava mais ou menos na ordem de 100 anos. Então isso que nós temos aqui agora já existia em Nosso Lar 100 anos atrás. Então o delay que nós temos entre aquilo que acontece em Nosso Lar em termos de tecnologia e aquilo que nós apresentamos na Terra, mais ou menos 100 anos. É um tempo razoável, eu diria, para que as pessoas encontrem isso lá e
e reencarnem, tragam essas informações, né, esses desejos de materializarem aquilo que encontramos em nosso lar e transformem isso numa realidade, como nós dizemos antes, materializar o pensamento. Então, lendo o livro e vendo André Luiz descrever aquelas características, nós temos uma nítida impressão como se fosse para nós um computador de mesa, um pendrive com as informações contidas nele. Né? Então, nós não somos... nosso lar não é uma cópia da Terra. A Terra é que é uma cópia de nosso lar. E que as criações provindas da mente formam todas as coisas existentes. E que isso não deve causar surpresa para ninguém. Então nós precisamos entender esses aspectos mentais, precisamos criar em nós essas informações de que uma vez que nós temos alguma coisa que pode ser pensada, nós podemos implementá-la materialmente. E quando fazemos isso, nós trazemos para a forma física aquilo que antes estava só no pensamento. As existências humanas possuem antagonismos vibratórios na base, devido aos dois planos da vida. E é o pensamento o único capaz de criar relações espirituais entre os seres, já que somos milhões de almas no universo, muitas ainda indisciplinadas, vivendo os caprichos dos mundos inferiores e do ego. Então as existências humanas possuem antagonismos. Quando nós estamos na realidade espiritual, nós vivemos o aspecto espiritual. Quando reencarnamos, vivemos o aspecto reencarnatório da matéria. Isso gera um antagonismo, vibratório inclusive. Né? A base da existência, nosso atual momento evolutivo, gera esses antagonismos. Então nós estamos constantemente vivendo um aspecto espiritual ou vivendo um aspecto material. E isso caracteriza esses dois planos da vida, onde nós nos manifestamos. E o pensamento é o único capaz de criar relações espirituais entre os seres. Então, pela inspiração, pela mediunidade, pela inter-relação que nós conseguimos manter com os indivíduos espirituais, estando encarnado ou estando entre espíritos também, né? Nós temos essa condição de mantermos essas relações, de nos comunicarmos, inclusive, entre esses seres. E isso acontece pelo pensamento. Então, nós podemos vir do plano espiritual, trazer para a Terra essas lembranças mentais, né, esses pensamentos e materializá-los aqui. Nós conseguimos entrar em contato com o plano espiritual através do pensamento e da mediunidade. Conseguimos captar do plano espiritual através da inspiração. E isso cria essas relações entre os seres. Né? Então, quando nós nos comunicamos, quando nós fazemos uma oração, quando nós elevamos o nosso pensamento em oração, nós entramos em contato com a realidade espiritual pelo pensamento, pela emanação mental. E nós temos, quando estamos encarnados, né, as almas que se comunicam entre si, e todos nós estamos nesse aspecto de comunicação. O que varia muitas vezes é esse aspecto vibratório. Uns são mais evoluídos, outros são menos evoluídos, e nós vamos mantendo essas relações dentro da faixa evolutiva em que nos encontramos. E isso muitas vezes faz com que a gente encontre pensamentos de espíritos que vivem mais a matéria, né? Vivem esses aspectos caprichosos dos mundos inferiores, né? Vivem esses aspectos do ego, do egoísmo, né? Do culto ao próprio indivíduo, do culto a si mesmos. Então esses milhões de almas, esses bilhões, talvez trilhões de almas que existem nas proximidades aonde estamos, encontramos espíritos de todos os tipos evolutivos. E muitas vezes isso acaba interferindo tanto no nosso pensamento, como nas nossas atitudes de encarnados, e muitas vezes nós entramos na realidade espiritual conectados com espíritos que vivem esses aspectos mais inferiores da evolução. E nós podemos entrar ou absorver ou entrar em comunicação com eles, né? E isso também é levado em consideração, e também nós precisamos entender isso, né? Principalmente isso. Porque quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em inspiração, a gente tem que levar em consideração
quem está nos inspirando e quem está servindo de transmissor disso que estamos recebendo. Vivendo na Terra, somos orientados sobre suas leis, sobre as leis universais, mas nós não nos submetemos a ela. Tomamos conhecimento de suas verdades sem lhes consagrar a vida, apesar de os instrutores da humanidade nos inspirarem cotidianamente pela inspiração mental esses princípios. Então existem regras, existem leis, existem movimentos que regem esse processo evolutivo e que nós já sabemos, nós já encontramos isso, nós já fomos orientados, os espíritos, os bons espíritos, eles trazem para nós o conhecimento dessas leis universais, eles nos orientam a respeito disso. Mas o fato de nós conhecermos essa realidade espiritual, o fato de sabermos que existem leis que regem todas as coisas, e por estarmos muitas vezes envolvidos com esses espíritos não tão evoluídos, do qual muitas vezes nós absorvemos as suas emanações mentais, as suas inspirações mentais, nós muitas vezes não nos submetemos a essas leis universais. E as leis, elas são colocadas de uma maneira que não há como nós, espíritos que encarnam ainda, não atendermos a esses impositivos. Essas leis universais, elas garantem o nosso processo evolutivo e a nossa segurança. E nós precisamos compreendê-las, estudá-las, aceitá-las, nos submetermos a ela. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos acreditar nisso. Então nós precisamos nos submeter o nosso pensamento, porque é isso que precisa ser orientado, né? Orientar o nosso pensamento a atender, a nos submeter às leis divinas. Então nós tomamos conhecimento dessas verdades, mas nós não consagramos a nossa vida. Então muitas vezes nós dificultamos o nosso passo, nós atrasamos o nosso passo, porque a gente insiste em manter aquilo que é o nosso pensamento. A gente pensa alguma coisa, o nosso pensamento ainda não está completo, não está pronto em todos os seus conteúdos, e quando surge um conteúdo novo, nós simplesmente não o abordamos, não o estudamos, não nos submetemos a ele, não consagramos a nossa vida a ele e seguimos atrasando o nosso passo. Apesar dos nossos instrutores, né, os instrutores da humanidade, cotidianamente nos inspirarem. Nós temos uma inspiração mental desses instrutores da humanidade dizendo a respeito dessas leis. Kardec consegue materializar um pouco desse conteúdo quando elabora a doutrina espírita, e nós temos essas inspirações mentais, esses exemplos diários, né? Cotidianamente nós somos conclamados a entendermos isso, e nós simplesmente não o fazemos, né? Mas esses conteúdos, as suas fontes e os seus caminhos são pela nossa mente. O uso equivocado da força do pensamento tem colocado nossa energia, nos milênios sucessivos, em criações mentais destrutivas, ou que se mostrarão prejudiciais a nós mesmos no futuro. E o tempo de uma única encarnação, muitas vezes, é insuficiente para alterar esse paradigma. Então, todos os dias, o nosso pensamento é contínuo, nós não temos como desligá-lo. Então, todos os dias, nós utilizamos o nosso pensamento. E o pensamento é uma energia, ele é uma força. O pensamento ele tem poder, né? Então, nós colocamos a energia do pensamento, e isso a gente já vem fazendo em todo o nosso processo evolutivo, nos milênios sucessivos, criações mentais destrutivas. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, muitas vezes se transforma numa bomba, ou se transforma numa arma, quando nós poderíamos estar usando tudo isso para criações mentais construtivas. Então, tudo isso surge dessa evolução, dessa força do pensamento, quando nós olhamos em termos de humanidade. Mas, às vezes, nós, como indivíduos, particularmente, nós também, cada um de nós tem essa energia, tem essa força que o pensamento consegue movimentar. E nós colocamos isso, muitas vezes,
para destruir, para atrapalhar o nosso processo evolutivo. Aquilo que muitas vezes, ao longo prazo, a médio prazo, vai ser prejudicial para nós, mas nós fazemos questão de manter aquilo. Apesar, muitas vezes, de nós já possuirmos, de nós já termos sido alertados a respeito daquilo. Então, o Cristo, que é o nosso mestre, o Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele muitas vezes falou e deu exemplos, e nós temos isso para nós, em pleno século XXI, exemplos e lições e orientações do Cristo, do Mestre. Mas nós insistimos em manter o nosso pensamento, em manter essas condutas mentais destrutivas e que vão se mostrar prejudiciais para nós no futuro. E é compreensível que uma encarnação ela seja um prazo muito curto para que a gente mude esse nosso comportamento. Mas em algum momento a gente tem que começar. Em algum momento a gente tem que realizar esse trabalho, essa mudança de paradigma. Então, para isso, a gente precisa começar a prestar atenção. Nós estamos em plena transição planetária, nós estamos sentindo esses processos da transição planetária. Nós já fomos alertados a respeito dos mentores, as dificuldades que implicam no espírito, que se mostra muitas vezes relutante ou leniente dessas mudanças, desses momentos, da gravidade que isso representa para nós no futuro, o fato de muitas vezes a gente precisar reencarnar, não acompanhar mais o processo evolutivo da nossa escola, como é o planeta Terra, e da necessidade muitas vezes de nós reencarnarmos em mundos onde o processo da transição planetária está tirando ele do mundo primitivo para colocar no mundo de expiação e provas. Então imagine a gente reencarnar num outro planeta, onde a gente vai atrasar o nosso avanço tecnológico e social em 500 anos. Então imaginemos nós voltar lá para o descobrimento do Brasil, onde não existiam cidades, onde não tinha infraestrutura, não tinha tecnologia, onde a violência ela era premente, onde os nossos silvícolas muitas vezes praticavam o canibalismo, onde os indivíduos embarcavam em navios e passavam meses em aventuras que não se sabia o resultado, onde nós morríamos de peste bubônica, transmitida por rato, porque as pessoas não tomavam banho e as pulgas eram muitas, né? Então nós vamos voltar, nós vamos nos sentir, com toda certeza, exilados. Então, há necessidade de entendermos isso e começarmos a trabalhar esses aspectos também do pensamento, acumular essas informações e começar a construir um novo pensamento, uma nova mentalidade. Encontramos no planeta diversas escolas de espiritualização, mas em todas elas ficamos apenas nos discursos verbais e não atendemos o dever apenas com palavras. Não atenderemos o dever apenas com palavras, pois todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa viciação nesse assunto. Então, na Terra nós temos muitas escolas, nós temos muitos aspectos, muitas doutrinas que vêm e com o intuito de nos espiritualizar, de nos educar nesse processo de espiritualização. Mas se nós ficarmos só na superficialidade, se nós ficarmos somente nos discursos, nas frases prontas, nós não vamos conseguir evoluir apenas falando, nós não vamos conseguir evoluir apenas conversando a respeito do assunto. É preciso que nós mudemos a atitude, né? Nós sabemos que o pensamento é uma força essencial, mas o nosso pensamento está viciado. Nós temos viciações. Então, os indivíduos reencarnam e eles assumem esses aspectos da reencarnação, vivem como criaturas dos seus tempos, né? Fazem aquilo que todo mundo faz. Então, se é cultural eu ter escravos, eu vou ter escravos, eu posso ter, eu vou ter escravos. Mesmo que nós já recebamos alertas de que todos os indivíduos são criaturas, são seres vivos, né? São seres livres, são irmãos em processo evolutivo. Se alguém diz isso para nós, se alguém já nos orienta dessa forma, é sinal de que nós já fomos educados para outros aspectos. Então, se nós mantemos essa viciação, é porque nós somos ainda muito próximos da matéria, né?
muito admiradores de nós mesmos e do nosso ego, e muito provavelmente vamos estar pecando porque nós não mudamos em nós mesmos um paradigma que todos utilizam, mas que nós já fomos orientados a respeito daquilo e que precisamos alterar. Encarnados, sabemos que teremos que alimentar nossos filhos. E quando na espiritualidade, que cada espírito é obrigado a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares, pois cada pensamento criminoso gerará criações similares e cada princípio elevado obedecerá à mesma lei. Então, quando nós estamos encarnados na Terra, nós sabemos que os nossos filhos são nossas responsabilidades. Mas quando nós estamos na realidade espiritual, nós descobrimos que os nossos pensamentos são nossas criações. E lá nós vamos ser obrigados a nutri-los. Então, se nós entramos na espiritualidade com aspectos comportamentais, com aspectos espirituais, não condizentes com a realidade espiritual, os nossos pensamentos lá, eles estarão nos acompanhando e eles vão se manifestar, porque nós os alimentamos, nós os nutrimos. Então, se nós tivermos uma mente fechada, se nós não conseguimos abrir um conceito, ampliar um conceito e aceitar que existem leis que muitas vezes vão contra os nossos princípios, apesar de nós insistirmos em mantê-los, nós vamos entrar na realidade espiritual cercados pelos nossos pensamentos. E eles vão nos cobrar, como os filhos nos cobram, nos exigem, esses pensamentos vão cobrar de nós. Eles serão as nossas gerações. Né? Então, se nós entramos na espiritualidade, viciando o nosso pensamento pelo crime, muito provavelmente lá nós estaremos vinculados de forma vibratória com pensamentos, com criações similares, que virão muitas vezes se somar à nossa. Mas também que o lado bom é levado em consideração. Né? Se nós entramos com princípios elevados, se nós abrimos a nossa mente e não nos recusamos muitas vezes em trabalhar o nosso pensamento, em elaborar pensamentos melhores, né? Já nos colocando para trabalhar junto com as leis universais, aceitando-as, mesmo que nós não as compreendamos, mas trabalhando por elas, nós vamos entrar do lado certo da vida e nós estaremos compartilhando esses pensamentos elevados com espíritos elevados que lá se encontram. É o pensamento que vincula os seres, transforma homens em anjos para os céus ou em demônios a caminho do inferno. E entre encarnados e desencarnados basta o intercâmbio mental para que todas as mensagens silenciosas transitem no plano da intuição nos seres de toda espécie. Então, o que vincula os seres é o pensamento. Como dissemos antes, basta que dois indivíduos entrem na mesma frequência e um espírito vai vir até nós e vai nos intuir a respeito de alguma coisa. Se nós estamos viciando o nosso pensamento com manifestações desagradáveis, é possível que nós tenhamos companheiros espirituais na mesma sintonia, alimentando os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estimulam eles e os pensamentos deles estimulam o nosso. Então, esse intercâmbio ele é mental. A forma como os seres se relacionam, a forma de nós nos relacionarmos com os dois planos da vida é através do pensamento. É o pensamento que vincula os seres. Então, se nós nos vinculamos a seres que não buscam o céu, obviamente que nós estaremos candidatos ao sofrimento das zonas inferiores, às zonas umbralinas. Né? E as mensagens silenciosas, elas transitam pelo plano da intuição. Então, a todo momento, nós estamos recebendo intuições e enviando intuições. E daí nós estaremos ou indo para cima ou para baixo no nosso processo evolutivo. Assim, dois espíritos de cada canto do mundo podem se compreender pensamento a pensamento, sem necessidade da fala, em sintonia e afinidade, de maneira que ninguém esconde do outro seus reais conteúdos, nem apaga de si mesmo aquilo que movimenta em sua mente. Então nós lembramos agora de um livro que é Voltei. Ele é o espírito irmão Jacó, Frederico Figler.
E ele conta que ele chega na realidade espiritual, ele vê todos os espíritos, inclusive a própria filha que o recebe, vê todos aqueles espíritos resplandecentes em luzes. E ele, quando olhou para si mesmo, ele viu que ele era uma mancha cinza, ele não emitia luz nenhuma. Então, quando chegamos na realidade espiritual, nós não precisamos dizer para as outras pessoas, basta que nós existamos lá e eles vão conseguir avaliar. Então, aqueles espíritos luminosos que atendiam Frederico Figner não diziam para ele que ele estava sem luzes internas, né? Ele não vibrava ainda em luz nenhuma. Bastava ele olhar para ele mesmo. Então, pela constatação que ele mesmo fez, isso deixou ele constrangido. Então, nós não precisamos dizer quais são os nossos conteúdos, nós não precisamos falar para que isso aconteça. Simplesmente estando na realidade espiritual, os nossos pensamentos vão falar por nós mesmos, né? Nós não conseguimos esconder os nossos conteúdos e nem apagar aquilo que movimentamos na mente. Então precisamos pensar a respeito disso e precisamos nos preocupar, né? Começar a fazer aquela avaliação pensando o que realmente, quais são os meus conteúdos, né? Os conteúdos reais que eu carrego comigo mesmo. E quando eu penso, quando eu movimento essa força que o pensamento representa, o que eu faço com ele? Esse movimento, o que eu movimento com a minha mente quando eu estou pensando? Eu realmente me coloco como um aprendiz, como um espírito em processo evolutivo, ou eu ainda vivo à maneira da Terra? O que eu carrego comigo? Eu consigo absorver novos conteúdos e ampliar os meus horizontes, ou eu fico apegado a mim mesmo e às coisas materiais e ao meu ego? Eu sintonizo com espíritos superiores, ou eu admito em mim mesmo as inspirações de espíritos que possam estar doentes ou em processos de dificuldade? Precisamos pensar nisso, porque vai chegar um momento que os nossos pensamentos serão a nossa bandeira, né? Ainda não estamos nos círculos das afinidades absolutas com todas as criaturas. Nossos núcleos se parecem com ilhas e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos seus círculos planetários com maior e melhor bagagem evolutiva. Então, nós não estamos ainda em afinidade absoluta com todas as criaturas. Vivemos na Terra afeições de ilhas, então os nossos pensamentos, as nossas vibrações mentais congregam encarnados e desencarnados como se fossem uma pequena ilha no universo. Então nós vamos encontrar indivíduos que pensam diferente, que agem diferente, que se colocam em outras ilhas, né? Ficamos migrando muitas vezes de uma ilha para outra a respeito de assuntos e de comportamentos. Mas isso vai fazer, isso obrigatoriamente nos coloca como espíritos matriculados na Terra. Se agimos assim, se não admitimos o pensamento dos outros, o comportamento dos outros, nós vamos nos candidatar cada vez mais a ficarmos na Terra, né? As construções transitórias da Terra. Porque podemos evoluir colocando para nós mesmos esses aspectos, estudando e ampliando esses aspectos, tentando nos colocar num processo de compreensão maior, ou podemos ficar nos círculos planetários, podemos ficar reencarnando, ficar evoluindo pelos processos dolorosos, pelas dificuldades, né? A despeito muitas vezes de admitir mentalmente circunstâncias novas e tentar ampliar os nossos conceitos, sair de nós mesmos em relação à matéria e ao ego, e tentar absorver em nós essa afinidade, né, nos círculos de afinidade absoluta. E quando isso ocorre, então significa que os espíritos, conforme vão evoluindo, eles vão trocando informações e recebendo pensamentos e inspirações de todos os espíritos. E nós invariavelmente vamos chegar nesse ponto. Então, como dizíamos antes, as redes sociais hoje em dia que expõem o pensamento das pessoas já é uma preparação para talvez em um futuro não tão distante, para que nós estejamos inseridos nesse aspecto de que o pensamento, quando o emitirmos,
ele vai repercutir em todas as criaturas do universo, porque elas vão conseguir sentir aquilo que pensamos, porque essa é a relação que o espírito faz através dos implementos que possui de se manifestar: pensamento, desejo e vontade. Esse assunto a respeito do pensamento ele é muito vasto, é muito profundo. Nós temos absoluta certeza de que conseguimos colocar somente alguns respingos a respeito dele. Eu sugiro que leiamos novamente o livro No Nosso Lar, porque se nós já o fizemos há muito tempo, agora ele vai parecer para nós muito mais profundo, muito maior do que ele representou no passado. Ainda existem muitas informações interessantes lá, nós temos muitas lições para colher de passagem ainda por ali, e que com certeza sempre vem a auxiliar a gente nesse nosso caminhar evolutivo e que nos colocará talvez em futuro que nós não sabemos determinar em relação com a realidade espiritual, né? Já vivemos lá e voltaremos a viver diversas vezes, e do qual muitas vezes a gente pode vir como um depositário de informações e de processos evolutivos para todos os que estão encarnados e para nós mesmos, mas que a gente precisa compreender onde a gente está e como isso interfere na nossa vida e nos nossos aprendizados e nas nossas posturas, e precisamos começar a trabalhar em prol de nós mesmos, começar a aprofundar nossa sonda nesses assuntos e perceber que é mais responsabilidade do que a gente imagina, é mais abrangente do que a gente possa imaginar e calcular, e que nós precisamos nos preparar cada vez mais para estarmos em relação com o plano espiritual, mesmo porque se o nosso planeta se transformar em regeneração, existirão mudanças que nós vamos ter que absorver e praticar em nós mesmos, e isso talvez seja facilitado se nós começarmos desde agora essas mudanças. Gostaríamos de agradecer e solicitar a todos que relaxem, elevem o seu pensamento e que nós consigamos unir em pensamento, já que falamos dele hoje, nos unirmos em pensamento e elevar as nossas vibrações para uma oração de agradecimento a Jesus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos trabalhadores filiados a Ele na grande seara do Mestre, que eles continuem nos inspirando e nos auxiliando, que nós possamos elaborar pensamentos melhores e comportamentos melhores, que nós consigamos evoluir nesse tocante e que nós possamos nos manifestar cada vez mais, cada vez melhores, mais compreendendo, mais aprendendo, mais observando e evoluindo pelo amor, não mais necessitando dos baques e dos flagelos da vida, mas que nós consigamos compreender que todas as coisas estão num processo, numa didática que venha em nosso benefício e em nosso amor. Que Jesus siga iluminando o nosso horizonte e que Ele seja a luz dos nossos passos, não permitindo que abandonemos a sua seara de luz e de amor jamais. Que assim seja.